Na videoaula sobre as noções básicas do Simples Nacional e as alterações que foram trazidas pela Lei Complementar número 155 de 2016, nessa parte 5, nós vamos falar sobre a tributação do setor de serviços do Simples Nacional, que teve bastante modificações, o fator R, que é um fator que determina a mão de obra empregada pela empresa e o que isso determina na sua forma de tributação no Simples Nacional, e também mudanças bastante significativas com relação à área de salões de beleza no Simples Nacional. A tributação de serviços no Simples Nacional, ela pode se enquadrar em 3 anexos, 3, 4 ou 5. Nós já falamos do anexo 1, que é o setor de comércio, anexo 2, indústria, e a área de serviços, então, ela tem 3 divisões, né, que ela pode se enquadrar. No anexo 1, a gente chama de serviços em geral, serviços que não têm especificidade, né, não tem, assim, serviços comuns, cabeleireiros, borracheiros, salões de beleza, estão no anexo 3. No anexo 4, que a diferença entre o anexo 3 e o 4 é que no anexo 4, a previdência social, a contribuição para o patronal previdenciário é paga à parte, então por isso que as alíquotas são um pouco menores, como nós já apresentamos. Tem algumas atividades específicas. Quem está no anexo 4 é construção civil, limpeza, vigilância, paisagismo, decoração de interiores e serviços advocatícios. Então, só essas atividades do anexo 4 é que elas podem se enquadrar no anexo 4, que também tem uma particularidade, como eu vou falar no último módulo dessa videoaula, que são as únicas atividades no Simples Nacional que podem ceder mão de obra. Todas as outras atividades de serviços, seja do anexo 3 ou anexo 5, não podem ceder mão de obra. Então, esse anexo 4 tem essa característica, pagam um pouco menos, as alíquotas são um pouco menores, porque a previdência é paga por fora, e elas podem ceder mão de obra justamente porque a previdência é paga fora do Simples Nacional. E aí nós temos atividades que podem estar no anexo 3 ou no anexo 5. Essas atividades dependem do fator R, que é o fator que a gente chama o fator emprego, fator mão de obra, que fazem com que ela pague ou pelo anexo 3, que é mais baixo, ou pelo anexo 5, que tem uma tributação mais pesada, como nós já vimos na seção de tabelas e novos anexos do Simples Nacional. A lei ela trouxe a seguinte regra: quando esse fator R, quando a mão de obra empregada na empresa for igual ou superior a 28%, ela vai ser tributada na forma do anexo 3, que tem uma tributação mais favorecida. Quer dizer, se tem mão de obra significativa, se é uma empresa que tem empregados, um prolabore significativo, porque é uma massa salarial que a gente chama de ampliada, então ela merece ter maiores benefícios e vai pagar pelo anexo 3, que tem alíquotas mais baixas. Quando esse fator R, quando esse fator de mão de obra não atinge 28%, nesse caso ela vai ter uma tributação mais pesada e vai pagar pelo anexo 5 da Lei Complementar 123 de 2006. Esse fator R, ele inclui tudo, não é só o salário pago para o empregado, não. É qualquer valor pago à pessoa física. Não pode ser valor pago à pessoa jurídica, não pode ter pejotização nessa conta, correto? Então, se a empresa paga ou para o empregado, ou para o autônomo pessoa física, ou o próprio prolabore do sócio, então, nesse caso, pode valer a pena reconhecer o valor real do prolabore. Então, soma todo o valor pago às pessoas físicas, soma a contribuição previdenciária incidente sobre esses valores, soma o FGTS pago nos últimos 12 meses, divide pelo faturamento nos últimos 12 meses. Se der 28%, anexo 3. Se não der 28%, anexo 5. Então, nesse caso, é importante que os contadores, as empresas de serviços contábeis, auxiliem as empresas que estão nessa situação para fazer essas contas e, às vezes, até orientar a registrar, por exemplo, o prolabore um pouco maior, o prolabore mais próximo da realidade, para que, incluindo esse prolabore, a empresa ficar dentro dos 28% ou mais, ela poder pagar pelo anexo 3 do Simples Nacional. Uma coisa bastante importante, se a empresa tem 2 atividades,
Por exemplo, tem um anexo 3 puro, a empresa de serviços contábeis está no anexo 3 puro, e ela tem uma parte do seu faturamento de auditoria, de consultoria, que está sujeito a essa regra dos 28%. Essa empresa que tem atividade mista, ela vai somar a massa salarial ampliada de toda a empresa e dividir pelo faturamento de toda a empresa. Não vai considerar a massa salarial e o faturamento só do setor de auditoria ou de consultoria, não. Esse cálculo do fator R é o cálculo que leva em consideração a empresa como um todo. Então, mesmo tendo uma massa salarial baixa no setor de auditoria, por exemplo, pode ser que o total da empresa chegue aos 28%, então essa atividade de auditoria ou de consultoria, por conta disso, pode vir a ser enquadrado, pode vir a pagar o Simples Nacional pelo anexo 3 ao invés do anexo 5. Tem muitas atividades que estão sujeitas a esse fator R, né? São basicamente as empresas que estavam no antigo anexo 5, anexo 6, que estão vigorando até o final desse ano. São atividades intelectuais, normalmente na área médica, na área de engenharia, consultoria, auditoria, gestão, tem representantes comerciais, tem uma lista grande que foi trazida pela Lei Complementar 155, odontologia. Nós não vamos ler todas as atividades aqui, vai ficar disponível para vocês, está na regulamentação também. São 2 telas. De qualquer forma, apenas como norte, né, para tentar elucidar um pouco o que está sujeito a essa regra, são basicamente as atividades intelectuais que entraram no Simples Nacional a partir de 2014, 2015, quando elas passaram a ser autorizadas a optar pelo Simples Nacional. Até então, não eram autorizadas a optar pelo Simples Nacional. E quando foram autorizadas a optar numa tributação um pouco mais pesada, estão no anexo 5 ou 6 hoje. Essas atividades, e mais algumas que foram incluídas posteriormente, elas estão sujeitas a essa conta do fator R, quando então elas podem pagar pelo anexo 5, se não atingirem 28% de mão de obra, ou pelo anexo 3, se atingirem 28% de mão de obra. Então, vale a pena fazer essas contas, porque sempre leva em consideração os últimos 12 meses. Então, às vezes, vale a pena o contador ou a empresa de serviços contábeis orientar bem os seus clientes para um devido planejamento tributário com vistas a fazer parte ou não do Simples Nacional a partir do ano que vem ou a partir de 2019. Outra modificação bastante importante foi na área de salões de beleza. A Lei Complementar número 155 determinou o seguinte, que os valores repassados aos profissionais de que trata a Lei número 12.592 de 2012, salões de beleza, contratados por meio de parceria nos termos da legislação civil, não integrarão a receita bruta da empresa contratante para fins de tributação, cabendo ao contratante a retenção e recolhimento dos tributos devidos pelo contratado. Importante salientar que essa lei, ela mudou a forma de trabalho, a forma de operar um salão de beleza a partir de 2018, caso as empresas que operam nessa área queiram se enquadrar nessa nova legislação. Nós tínhamos tradicionalmente no salão de beleza o dono do salão e o trabalhador. Esse trabalhador, pelas características da CLT, ele é um empregado. E essa legislação permitiu novas figuras, né? 2 novas figuras. Permitiu que fosse feito um contrato de parceria entre o dono do salão e o trabalhador, um contrato de parceria, e esse dono do salão passa a ser chamado salão parceiro, e não mais simplesmente proprietário, vai ser salão parceiro para efeito da lei, e o trabalhador passa a ser profissional parceiro. Então nós tínhamos o dono e o trabalhador, passam essas figuras a serem chamadas de salão parceiro e profissional parceiro. Quem domina a situação, quem continua dominando a situação, ficando responsável pela parte cadastral, a parte documental, a parte contratual, a parte de retenção das obrigações, continua sendo o proprietário, que vai ser chamado de salão parceiro. O trabalhador, ele vai receber a sua parte, ele é o profissional parceiro, vai receber a sua quota-parte, né, e assinar os contratos, se conduzir de acordo com o contrato de parceria. Então, o grande benefício para o salão nessa legislação a partir do ano que vem, no Simples Nacional, é que ele vai poder deduzir da sua receita bruta, quer dizer, vai deixar de considerar na sua receita bruta
esse valor que ele transfere para o profissional parceiro. Então, se nós temos a partir de 2018 um salão parceiro que em determinado mês tiver um faturamento de R$50 mil, mas R$25 mil ele repassou para os trabalhadores, para os profissionais parceiros que têm contrato de parceria, ele vai declarar como receita bruta no Simples Nacional, no PG-10D, apenas a metade, apenas R$25 mil. Então, essa é a grande mudança a partir do ano que vem. É claro que a lei trouxe algumas condições que têm que ser observadas. Nós orientamos a que seja lida com atenção essa Lei 12.592 de 2012, que o contrato seja feito de forma adequada e que esse salão gerencie toda a parte documental, toda a parte procedimental com relação aos seus profissionais contratados por contrato de parceria para cumprir com os ditames legais. Não vai, apesar da lei permitir a retenção, a Receita Federal e os municípios provavelmente não vão estabelecer essa retenção, porque uma empresa do Simples Nacional não sofre retenção dos seus próprios tributos pagos dentro do regime. Mas como a Lei 12.592 determinou essa retenção, a gente orienta que o dono do salão, o salão parceiro, faça essa retenção, faça o recolhimento dos tributos do profissional. Se ele for um microempreendedor, recolha o seu carnê e faça o desconto da quota parte que ele tem que passar todos os meses para o profissional parceiro. Quer dizer, ele conduz essa parte procedimental do salão de beleza. Esse dono do salão, o proprietário do salão, não pode ser microempreendedor individual, ele tem que ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Com relação à nota fiscal, documento fiscal, o Comitê Gestor determinou o seguinte: quando o consumidor vai ao salão de beleza, ele é atendido pelo salão, né? Então, o documento fiscal é o documento unificado do próprio salão parceiro. Então, se ele fez um serviço lá de R$100, ele vai ter um documento fiscal unificado de R$100. No corpo do documento ou em observações, esse salão ele vai determinar, discriminar as cotas partes do salão parceiro e do profissional parceiro. Vai colocar lá R$100, coloca lá repassado ao profissional parceiro fulano de tal, CNPJ tal, R$50. Então, o documento fiscal para o consumidor é o documento fiscal do salão, é um documento unificado. Agora, no final do mês, o profissional parceiro, o trabalhador, ele tem que emitir um documento fiscal para o salão da parte que ele recebeu, da quota parte que ele recebeu do salão parceiro. A receita, o dinheiro, o faturamento desse salão parceiro e do profissional parceiro, ele é um faturamento de serviços, né? A Lei 12.592, ela determinou que esse faturamento do salão, do dono do salão, não seria serviço, seria administração, seria gestão, alguma coisa assim, aluguel, mas na verdade essas disposições não têm validade no Simples Nacional porque teria que estar em lei complementar. Então, pela lei complementar, a regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional, e nesse caso, a receita do salão é receita de serviços. Vai enquadrar então em serviços o serviço em si, e o produto empregado no serviço vai ser como serviço normalmente tributado no PG-10D, como anexo 3 da Lei Complementar 123. Ele vai enquadrar no anexo 1 apenas quanto aos produtos e mercadorias comercializados. Quer dizer, um salão ele pode ter lá produtos de prateleira, né, que ele vende. Nesse caso, é um comércio normal, não é serviços. Serviços é o serviço em si e o produto empregado no serviço. A classificação dessa receita é como anexo 3, serviços. São essas as disposições novas, válidas a partir de 2018, para os salões de beleza. São modificações bastante importantes que têm que ser notadas por quem atua nessa área e são modificações que beneficiam os salões de beleza na medida em que, se cumpridas as condições legais, pode não considerar na receita bruta do salão de beleza a parte repassada aos profissionais que ali trabalham, que têm contrato de parceria, transformando-se então em profissionais parceiros. Com isso, nós terminamos a parte 5 da videoaula sobre as modificações da Lei Complementar número 155 de 2016. Obrigado pela atenção.